feitos de Deus, magníficas as promessas que Ele faz para nós, para mim, e isso é muito importante. Queremos estar te saudando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a bênção dos altos céus sobre a sua vida. E é um prazer estar com você. Foi um prazer passar este ano com esse período de meditação, chegando até você, ao seu lar. Porém, agora creio que nós vamos ficar alguns dias sem as nossas lives. Nós devemos sair alguns dias de férias e então creio que só em fevereiro para a gente estar voltando com as nossas lives. Mas Deus há de nos abençoar e te abençoar de forma especial durante todo este período. Quero ler na Bíblia com você, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4, apenas o verso de número 27, quando diz: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Você é uma pessoa que sente-se muito tentada, ou é uma pessoa que está sempre tranquila e tem continuado a vida sem maiores dificuldades em relação à tentação? Não sei o que você responde. A verdade é que todos nós somos tentados, e todos somos tentados, tem alguma área na nossa vida que a gente é mais fraco, e o diabo gosta de aproveitar os momentos e as áreas de mais fraqueza na nossa vida. Paulo ele vem falando, e especialmente no verso 26 ele lembra a questão da ira, diz que é para a gente irar, mas não pode pecar. A ira é algo muito normal, mas não podemos ceder ao pecado, ceder aos resultados dela. E quando ele chega no verso de número 27, ele diz: nem deis lugar ao diabo, destacando que a ira facilmente é uma maneira do diabo usar para a gente pecar, e a gente não pode dar lugar para ele. E eu quero pensar um pouco com você sobre a gente estar fechando as portas para o diabo, ou fechando as portas para o diabo. E a primeira questão que levanto é alimentando da palavra do Senhor, palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela é uma das principais armas para resistirmos aos ataques do diabo. Na carta que Paulo escreve, essa aqui aos Efésios, do capítulo 6, dos versos 10 até o verso 20, Paulo diz que é para a gente usar toda a armadura cristã para a gente vencer as ciladas do diabo. E na verdade tudo que ele fala está relacionado à palavra. Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra do nosso Deus, tudo está relacionado a esta palavra. E a gente vê no Salmo de número 119, dos versos 9 ao 11, o salmista pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E quando ele chega no verso número 11, ele diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista entendia que guardando a palavra de Deus no nosso coração, a gente estará tendo esta arma preciosa para não pecarmos contra Deus, não cedermos lugar ao diabo. Se a gente observar a vida de Jesus Cristo, quando ele veio à terra, em Mateus capítulo 4, por exemplo, fala dele sendo levado para o deserto para ser tentado. E o diabo veio e o tentou com pelo menos 4 golpes que ele queria dar em Jesus. Ele respondeu ao diabo usando a palavra de Deus, e o diabo inclusive usou o Salmo 91, mas Jesus era conhecedor dessa palavra e usou a palavra do Senhor para rebater ao diabo. A última, por exemplo, o diabo diz que se Jesus adorasse a ele, ele dava todos os reinos deste mundo. E a ele disse para o diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mensagem da palavra de Deus. E mandou que o diabo fosse embora. E ele então se retirou até momento oportuno para tentar Jesus. Se ele tentava Jesus aproveitando as oportunidades, ele tenta a nós também. Mas a gente precisa alimentar da palavra do Senhor. Uma segunda questão para a gente fechar a porta para o diabo é frequentando lugares dignos.
Nós, como servos de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos desfrutar da vida, aproveitar dela, mas precisamos fazer uma avaliação e participar sempre de ambientes dignos, de ambientes agradáveis. Vir à igreja. Frequentar a igreja é um ambiente que a gente cresce, a gente estuda a palavra de Deus, a gente prepara para melhor conhecer a palavra do Senhor e enfrentar a Satanás. Frequentar ambientes em que o povo de Deus participa, a gente precisa avaliar. O ambiente que eu vou, tem gente que serve a Deus naquele ambiente. Se tiver, eu vou e participo e estarei juntamente com quem me faz crescer, me faz desenvolver. A gente precisa frequentar ambientes que são dignos. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, segunda carta, ele fala de Himeneu e Fileto, que envolveram com as coisas do mundo, passaram a desacreditar da Bíblia e então foram embora, abandonaram o povo do Senhor, abandonaram a fé em Jesus Cristo. E ele então fala que no verso 19 da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem e diz: e mais, aparta-te da injustiça, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Deus conhece os dele, mas os dele apartam-se da injustiça e vivem com o Senhor e para a glória dele. Nós precisamos atentar para isso, frequentar lugares, ambientes que sejam dignos de um salvo participar. A última coisa que eu quero destacar, para a gente fechar a porta para o diabo, é a gente estar zelando da nossa língua. A gente zelar da nossa língua. Nosso linguajar revela o que temos no coração e precisamos então lutar para que tenhamos nosso coração bem alimentado, para que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, como diz a Bíblia, e que possa produzir edificação para aqueles que nos ouvem. Tiago, no capítulo número 3, iniciando o verso 1 e seguem aí os versos, ele diz que a língua é como o leme do mar. Leme do navio, quer dizer, o leme do navio faz com que o timoneiro leve o navio para onde quer. Um pequeno instrumento leva um grande navio onde o timoneiro quer. Assim a nossa língua, pequeno órgão, mas é capaz de pôr em chama a vida inteira, pôr em chama grandes coisas, afetando o ambiente e contrariando a vontade de Deus para as nossas vidas. Quantos vivem de piadas? Crentes usando de piadas e piadas sujas. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter a nossa boca limpa, usando-a de forma digna, de forma que agrade ao Senhor. Alimentar a nossa vida naquilo que nos qualifica e pronunciar sempre aquilo que leva a nossa boca a estar bem dizendo, não amaldiçoando, leva a nossa boca a falar o que é digno do querer e da vontade do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Iniciei perguntando se você sente tentado com muita facilidade ou se você não percebe e não tem maiores tentações. É bom lembrar que todos nós somos tentados. Até a pensar que não somos tentados já é uma coisa que pode ser que a gente tenha com frieza espiritual e não tem percebido as tentações nos levando para o erro, para aquilo que não agrada. Paulo, por ordem, por instrumentalidade de Deus, ou Deus falando dele, através dele, que é o instrumento, nos chama a fechar a porta para o diabo, alimentando da palavra que é do Senhor, frequentando lugares dignos, sadios e zelando da nossa língua. Não deixemos que o nosso comportamento ceda lugar a Satanás, mas que a gente possa viver para a glória e o louvor dele em toda a nossa caminhada diária. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e fale ao nosso coração. Amém? Vamos ter uma conversa com o Senhor. Ó Deus e Pai querido, muito obrigado por nos dar esse privilégio de ter quase todo este ano fazendo as nossas lives, esse período de meditação, levando a mensagem do Senhor para o teu povo, ó Deus, pessoas que vivem aqui em Arapuá e em muitos outros lugares,
levamos a palavra do Senhor e as alimentamos com esta palavra, ó Deus, e também nos alimentamos com esta palavra. Muito obrigado por esse período, pela bênção que o Senhor nos deu de estar aqui com vida, saúde e chegando até os nossos ouvintes, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando todos que nos ouvem, e se o Senhor for servido, que em fevereiro a gente volte e dê continuidade a essas lives que o Senhor nos dê, então todas as condições para isso e a alegria de fazer esse trabalho para a glória e o louvor do Teu santo nome. Colocamos todos no Teu altar e rogamos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um que participa conosco. É através de Cristo Jesus que ao Senhor oramos e também agradecemos. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus te abençoe e então até a oportunidade que Deus então abrir para nós novamente. Tchau, tchau.